Olá, meu nome é Ricardo Maurílio Rocha, eu sou professor adjunto de cardiologia na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, coordenador da disciplina de cardiologia e do serviço de insuficiência cardíaca e cardiomiopatias aqui do Hospital Universitário Pedro Ernesto. E também sou coordenador da cardiologia do Complexo Hospitalar Américas, Hospitais Vitória e Samaritano Barra. Vamos falar sobre o impacto do calor nas doenças cardiovasculares. O calor aumenta as chances de desidratação. E a desidratação faz com que você aumente a viscosidade do sangue, e isso é um dos mecanismos de trombose. Então, você aumenta o risco de infarto agudo do miocárdio. Além disso, com essa desidratação e a piora da função renal que pode acontecer, né, isso também contribui para o aumento do risco trombótico. Então, as doenças aterotrombóticas são as que mais se agravam na vigência de um calor excessivo. Quando a pessoa desidrata e o sangue fica mais espesso, uma linguagem mais simples, esse sangue espesso aumenta o risco dele fazer trombos. E esses trombos entopem os vasos coronarianos. Quando entope um vaso no coração, você causa um infarto agudo do miocárdio. Então, de maneira simplista, seria essa a explicação do mecanismo de trombose levando a infarto causado pelo calor. No calor a gente costuma suar muito, né? Então a gente perde líquido. Você imagina isso internamente, o sangue ficando mais espesso, levando a trombose. Toda essa sobrecarga relacionada ao calor, ela tem relação com a perda de líquido, né? E essa perda de líquido faz com que você, para manter as necessidades do corpo com menos, digamos assim, líquido circulante, todo o organismo trabalha mais. Então, se você tiver algum problema incipiente que não se manifestou nessa sobrecarga, você aumenta esse risco. Seria mais ou menos se a gente fosse comparar uma pessoa que tem uma doença latente e aí resolve jogar um futebol e vai correr as corridas de explosão. Num esforço excessivo, a pessoa força demais o coração e leva também a um infarto. Se o paciente tiver insuficiência cardíaca, que é uma outra doença cardiovascular, e essa insuficiência cardíaca estiver compensada no calor, com a desidratação, ele também pode descompensar da sua insuficiência cardíaca. E na descompensação da insuficiência cardíaca, como você perde não só água, mas você perde sódio, potássio, você perde os eletrólitos, você também aumenta o risco de arritmias. E essas arritmias, elas também agravam todo o processo de doenças cardiovasculares. Às vezes a pessoa não tem a doença estabelecida. Então, vou dar o exemplo do idoso. O idoso tem lá o seu processo de envelhecimento do corpo como um todo, incluindo o coração. E a partir do momento que você expõe esse indivíduo a um calor excessivo, esse calor excessivo vai levar aqueles mecanismos que eu expliquei previamente, de aumento de viscosidade do sangue, e aí um vaso que está com o seu processo de envelhecimento, que é o processo de aterosclerose, ali quietinho, ele inflama e o vaso rompe e a pessoa pode ter o risco tanto do infarto quanto de morte súbita. Porque um dos mecanismos de ruptura do vaso é o infarto. E a primeira manifestação do infarto pode ser a morte súbita. Então, grupos de risco maiores são os idosos, que são mais suscetíveis a descompensações, e crianças, né? Sendo que as crianças não vão ter as complicações cardiovasculares, mas geralmente vão ter as complicações relacionadas à desidratação. Outro grupo de risco também são pessoas que trabalham em locais de extremo calor. Então, essas pessoas elas têm que estar constantemente se hidratando para evitar todas as complicações relacionadas ao calor extremo. E os órgãos mais afetados são coração e rim. A principal recomendação é manter uma hidratação vigorosa. E a hidratação, não adianta você se hidratar tomando suco, né?
sucos geralmente são adocicados. E bebidas adocicadas, elas aumentam a desidratação. Então, o ideal é você tomar líquidos isotônicos, como água de coco, como aqueles isotônicos prontos que os atletas tomam para reposição durante corridas, né? A água pura, ela, ela ajuda, mas ela não é rica em eletrólitos, então ela não repõe tudo que é necessário numa reposição. E a outra forma de você repor é através do soro caseiro, se recomenda para desidratação, principalmente para crianças. E você bota um pouco de sal e um pouco de açúcar misturado com água, que torna aquele líquido um líquido isotônico. Então, a dica que eu dou para a população é: se está sentindo um calor fora do seu habitual, procure se hidratar bem para evitar complicações. E caso surja algum sintoma diferente, que você não está habituado a sentir aquilo, procure ajuda. O principal indicativo que a pessoa está sofrendo consequências do calor é sinais de desidratação. Então, é boca seca, é sonolência, é dificuldade de realizar as coisas, a pessoa fica mais alentecida. E essa lentificação nos movimentos, no pensamento, isso é um indicativo de que a pessoa está desidratando. E se está desidratando, está em risco de ter o evento. Quando ela começa a perceber esses sinais de desidratação, o ideal é que ela se hidrate. A necessidade de busca de ajuda, essa pessoa não consegue se hidratar por via oral, né, que isso acontece. Depois de um determinado limite de desidratação, a pessoa não consegue mais ingerir aquilo que está precisando. Perdeu tanto que não está mais repondo por via oral na quantidade necessária. Ou se já surgiu algum sintoma do evento cardiovascular. Então, se for um infarto, é dor no peito, é mal-estar, é uma sudorese fora do normal. Se esse paciente tem insuficiência cardíaca, ele vai estar mais cansado, ele vai ter falta de ar. Então, quaisquer sintomas diferentes do que a pessoa sentia previamente são sinais de alerta. Mas o primeiro sinal é sede. Na sede normal, a gente toma um copo d'água e a sede passa, né? Se a pessoa está extremamente desidratada, ela bebe o copo de água, um copo cheio, e ela mantém a sensação de sede. E outra questão é que a pessoa não vai estar só com a sensação de sede, a pessoa vai estar já com sonolência, já com a dinamia, ela já vai estar mais caída do que o habitual, do que simplesmente aquela vontade de beber um copo d'água, você toma e passa, e a vontade desaparece. Na desidratação, isso não é suficiente para você repor apenas com um copo d'água. A sensibilidade de cada um é muito individual. Então, você pode ter uma pessoa, digamos assim, mais frágil, que uma temperatura de 30 graus já vai ser suficiente para levar aquela pessoa a uma desidratação extrema e a uma complicação. Você pode pegar um paciente mais jovem, com a saúde mais, digamos assim, mais firme, onde ele está lá com 36, 37 graus e está tolerando bem. Então, eu não usaria um valor numérico como um corte. Basta ter a sensação de calor, né? E a gente sabe que tanto a sensação de calor quanto a sensação de frio, elas variam de pessoa para pessoa. O fato é que se você está num ambiente onde você está mais quente do que o habitual para você, e isso está te levando a ter mais necessidade de ingesta hídrica, é sinal de que aquele calor ali, aquela temperatura, ela já está fazendo mal para você. Obviamente que temperaturas extremas, acima de 38, 39, 40 graus, fazem mal para qualquer um, né? Então, o calor mais exuberante que a gente vem tendo nas últimas semanas, nos últimos meses, isso, obviamente, faz mal para todos. Mas eu não preciso ter esse calor extremo para ter uma complicação relacionada ao calor. Acho que é isso que é o mais importante de ficar, porque senão a pessoa está 35, então está tudo bem, não tem o risco. Terá risco, sim, se aquele 35 for muito acima da temperatura que você está habituado. Então, se a gente, por exemplo, pega uma pessoa que mora num ambiente que neva, né?
você bota 28, 29 graus para essa pessoa, é um calor enorme, né? E se a gente for ver, por exemplo, frio, aqui para o carioca, a gente bota 23 graus, 22 graus, todo mundo já está de casaco, né? E se você vai para as pessoas lá no sul do Brasil, 15 graus está todo mundo de camiseta. Então, essa diferença regional do que a pessoa está habituada, ela influencia muito. Por isso que a gente não deve se basear num número.